E aí nós baseamos, assim, isso que pensamos do filme e tal, o que a gente viu dela, inicialmente sobre essa questão dela querer resolver os seus próprios conflitos e tentar uma redenção, né? Arrumar os problemas que ela criou no passado. E aí, pensando nisso, trazendo para a nossa vida cristã, sobre essa questão de a gente tentar fazer isso pela nossa própria força, né? E aí conseguir a nossa salvação somente pelas obras, e nós, como cristãos, sabemos que não é assim, né? Então, nós baseamos isso lá num texto que está em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Então, lá, Efésios, no capítulo 2, nós já temos aí essa revelação, isso que nos diz, olha, não são vocês, ok? Não é pela tua força. Não adianta você tentar fazer... você errou um monte, até porque todos nós erramos e todos nós somos pecadores. Mas por mais errado que tenha sido o que você fez, não vai ser você achando que é bonzinho e fazendo obras que as coisas vão acontecer. Não, não. Nós somos salvos pela graça de Deus, e isso mediante a nossa fé. Então, assim, tô tentando retirar os spoilers, que eu tinha separado com vários spoilers, contando várias coisas do filme aqui, mas enfim, vamos ficar com as cenas de ação, né, num processo de redenção. Eu separei uma cena aqui, só que o áudio ficou muito baixo, não vou colocar aqui. Mas se vocês lembrarem de Vingadores 1, naquela cena em que a Natasha interroga o Loki quando ele está preso na base aérea da SHIELD, né? Tem um diálogo da Natasha com o Loki, ele preso, ela ali lá de fora, interrogando ele, né? E aí tem uma frase que ela fala ali, que eu resgatei o vídeo, mas o áudio, eu fiz o teste, ficou muito baixinho, não adianta, porque a cena é dublada, então vocês não vão ouvir. Ele pergunta, mas o que foi que você fez e tudo mais, né? Lembrando de Budapeste, né? Que a gente descobriu agora o que é. Ela fala, olha, não, nada demais, a minha conta está no vermelho e eu quero quitar essa dívida. Né? Por isso que ela está com os Vingadores, porque ela quer quitar a dívida do passado dela. A gente descobre o que ela faz no filme, qual é. Só que esse evento, um fato que acontece no filme, traz muita culpa para ela. E tudo que ela faz nos filmes do MCU, parece que tudo se encaixa agora, é uma tentativa desesperada de acabar com a culpa que ela sente pelo que ela fez no passado. Né? Talvez não só o evento que a gente vê no filme, mas como o passado dela como Viúva Negra, porque ela deve ter, a serviço do governo, ela fez muitas coisas abomináveis. Né? Se a gente for pegar a trajetória da Viúva Negra nos quadrinhos, é bem pesado. Não vou nem falar aqui, mas o fato até nos quadrinhos, né, a viúva, o soro que as viúvas recebem, deixam elas inférteis, né? Para que elas não possam ter filhos, porque a maternidade é um sinal de fraqueza dentro da ideia do filme, né? E no filme também, todas elas são esterilizadas pelo programa, todas elas. Então você tem essa perspectiva ali. Então, e aí, claro, né, para poder ser espiãs em todos os níveis, né? Poder acessar lugares através da sedução e tudo mais, tudo isso faz parte do treinamento da viúva. Enfim, talvez o passado dela é algo que ela tem uma culpa tremenda e ela tenta a todo custo se redimir. Desde Homem de Ferro 2, que foi a primeira vez que ela aparece, né, até o sacrifício dela lá em Vingadores Ultimato, tudo isso é tentativa de tentar justificar e apagar esse passado através de ações, de atitudes. Né? Então, a gente percebe isso. Várias vezes ela está falando, e talvez ela seja a pessoa que mais sentiu o baque depois do estalo do Thanos. Quando a gente assiste o Vingadores Ultimato, a gente vê a Natasha como sendo aquela workaholic, né? Tá todo mundo em outra já, né? Quando ela tá lá naquela cena onde onde ela tá falando com a Capitã Marvel, com o Rocket e tal, tá o pessoal ali informando os relatórios, né? Isso pode ser alguma coisa, né? Não, isso só, às vezes um terremoto é só um terremoto, né? Vai fazer outra coisa e tudo mais. Então ali a gente vê que ela está tentando, porque ela não tem que se apegar a algo para tentar apagar aquele passado que ela tem. Né? E o filme, as cenas de ação do filme, eu consegui associar com essa ideia de que parece
pela expressão que a Natasha faz quando leva uma pancada e se levanta para ir de novo, que ela acha que merece aquilo. Faz parte do processo de redenção dela sofrer, né? O sofrimento dela apanhando, talvez na cabeça ali na construção da personagem, tenha esse aspecto de que eu estou me redimindo através do sofrimento, né? Talvez por isso ela tenha tantas cenas onde ela apanha bastante. E as cenas de luta, tanto com a irmã dela e quanto com o Taskmaster, né? Que é o vilão do filme. A cena das duas é fantástica quando ela se encontra em Budapeste. Eu achei fantástica a cena quando ela se encontra. Gente, é muito boa. A ação ali, ó, é muito boa. Então, essa é as expressões que ela, do rosto dela também, quando se levanta para ir de novo, né? Fala, tem que permanecer de pé. Para mim tem um pouco essa característica, assim, de que ela está tentando se redimir pelo sofrimento, né? Eu mereço isso, eu tenho que resolver esse meu passado. Então, eu aprontei isso, então eu mereço. Eu tô recebendo aquilo que eu plantei, tô colhendo o que eu plantei. Tô colhendo aquilo que eu plantei. Né? Essa é um pouco a ideia, né? Então, eu associo isso com uma tentativa inútil, porque você não consegue se salvar a partir das obras que você faz, mesmo que seja pelo sofrimento. Tem muita gente que está aí desesperada, tentando apagar os erros do passado, fazendo um monte de coisa, e não vai conseguir, porque a salvação é pela graça. Se você não entender que você não merece a salvação, né, que nenhum de nós merece, todos nós, vou só citar uma frase, quem assistiu vai entender a referência. Somos todos vilões. Essa foi uma referência boa, né? Quem entendeu, comenta aí. Quem entendeu a referência, quem já assistiu, comenta a referência aí. Então, nós não merecemos isso. Não. Você pode ser o melhor altruísta, você pode ser um filantropo, um playboy, um bilionário, e isso não vai fazer com que você seja um merecedor da graça de Deus. Ajudar, sei lá, quantas mil pessoas. Para que ninguém... O texto está aqui. Olha, para que ninguém se glorie. É pela graça, por meio da fé. E não vem de vocês, porque é dom de Deus. E não é pela obra para que ninguém se glorie. Né? Então, essa é a base do que a gente construiu aqui no primeiro, tentando não dar mais outra coisa, spoiler. Né? Tem a questão, né, não, eu estou colhendo o que eu plantei, eu estou apanhando o que mereço, eu preciso mesmo fechar essa porta, mas também tem muito daquilo que nós como pecadores, também passamos e fazemos muito, que é a questão de não se perdoar, né? De olhar para tudo que fez e falar, eu não mereço perdão. Eu não mereço que ninguém me perdoe e eu mesma não consigo me perdoar. Enquanto nós sabemos que sim, ao nos arrependermos, o Senhor nos perdoa. Mas muitas vezes nós sofremos porque nós não conseguimos nos perdoar. Nós ficamos ainda imputando o erro, sabe? E voltando lá, mas é que eu fiz, mas é que eu fiz. Cara, se você pediu perdão, se você se arrependeu, você viu que você errou. E aí não tem, mas é o que eu fiz é muito... Cara, para Deus não tem pecadinho, pecadão. Para Deus tudo é pecado. E se houver arrependimento, a palavra não coloca grau. Não, é porque daí aí já não dá mais. Não, com um grau muito grave esse teu pecado. O grau mais alto não vai ser perdoado. Os outros... Não, a Bíblia em nenhum momento coloca isso. Ela só fala, se você se arrepender e você chegar aos pés do Senhor e pedir perdão, você vai ser perdoado. E tudo aquilo que você fez será jogado no mar de esquecimento. E disso ele não mais se lembrará. Ele não vai ficar atacando na sua cara, porque quem faz isso é o acusador. Há perdão para você. Esse é o ônus máximo, porque a gente ficar se martirizando é uma coisa, parece que não está influenciando ninguém. Né? Eu só estou sofrendo, até foi o tema do post de hoje, os pecados ocultos lá e tudo mais, que parece que a gente só está afetando a gente, então é mais difícil se livrar desses, porque não tem ninguém ali envolvido, mas isso é outra falácia, porque na verdade você está machucando pessoas ao seu redor. Né? Quando a gente acaba guardando muita coisa dentro da gente, esse sofrimento interno todo, não tem como guardar isso pra gente. Que você não consegue abrir, que você não consegue colocar para fora, ou até mesmo ficar se massacrando porque não consegue se perdoar de ter caído, de ter pecado, de ter feito algo que você não queria ter feito, mas que aconteceu, e você só tem que se arrepender e pedir perdão, e você errou o alvo, porque pecado é errar o alvo. Você errou o alvo, se arrependa, peça perdão.
e continue andando com Cristo. Não para no meio do caminho. Para de se massacrar. Coloque para fora. Coloque para fora. Se arrependa. Mas, bom, vamos ao princípio do Taskmaster, né? Que é ele imita o poder do outro, a habilidade do outro, né? O Homem-Aranha lá 2018 do PS4 é bem interessante que ele aparece lá. É bem legal, é difícil de lutar com ele porque ele faz a mesma coisa que você. No trailer, se você assistiu o trailer da Viúva Negra, você vai ver que quando ela tá lutando com o personagem do Taskmaster, ele parece um espelho, parece que está lutando com um espelho, porque todo movimento que ela faz, ele faz também. Então dá a impressão que ela está olhando ela está lutando com ela mesma. E acho que isso é uma analogia interessante dessa redenção. Ela tem que enfrentar quem ela é de fato para poder se redimir dessa questão toda, né? Para passar pela jornada da redenção, é preciso enfrentar, olhar de frente, cara a cara consigo mesma. E quando ela luta com o treinador, isso fica muito claro, né? Porque todo movimento que ela faz, o treinador faz também. Então, eu acho que essa analogia, a imagem, né? Tem uma imagem no finalzinho do trailer ali, quando ela tá lutando com o treinador, dá para ver os dois fazendo a mesma posição. Então, para mim, quando eu vi essa cena no filme, ficou muito claro para mim que ela está enfrentando ela mesma, quem ela foi no passado, né? Um passado que ela não quer mais. Então, isso é interessante, porque a gente precisa, para poder seguir em frente, a gente precisa resolver as nossas questões do passado. Não dá para seguir em frente, olhando para um futuro de novidade em Deus, sem resolver as questões do passado. Então, isso é algo que a gente precisa entender. Não dá para você conseguir atingir a plenitude do que Deus tem para a sua vida sem você olhar para resolver as questões do passado. Então, questões com pais, né, questões familiares, pais com filhos, filhos com pais, questões de relacionamento, questões de pecados do passado, talvez tenha que se pedir perdão para pessoas, resolver essas questões, fechar as feridas que foram abertas, confrontar algumas coisas, sentar com pessoas para conversar, de repente pedir perdão por pessoas com que a gente tenha feito algumas coisas, né, que a gente não se orgulha. Então, para mim, a presença do treinador no filme me leva muito a pensar sobre essa questão, que nós temos que voltar para o nosso passado para encerrá-los de vez. É necessário, senão a gente não consegue dar continuidade na nossa jornada.